prazer ter você com a gente aqui na nossa sala do Sou Mais em Cristo, planejando agora o quarto trimestre de 2021, o último trimestre desse ano em que a gente ficou com tanta vontade de voltar para a igreja, e agora algumas igrejas começam a abrir as portas para que as crianças voltem. E é hora da gente esquentar os motores e da gente trabalhar aí com os nossos juvenis e fortalecer nossos espaços Sou Mais em Cristo. Hoje aqui na nossa classe dos juvenis, a gente vai conversar bastante com vocês a respeito de ideias que a gente tem para esse último trimestre, justamente para a gente aquecer os motores, como eu falei, para o ano de 2022. A gente vai ter novidades chegando aí em 2022, então fica aqui com a gente para você entender o que a gente vai fazer de preparativos agora no quarto trimestre, para em 2022 começar com tudo, tá bom? Antes da gente ir para essa parte mais específica do projeto Sou Mais, a gente vai trabalhar o âmago da Escola Sabatina dos Juvenis, que é a lição da Escola Sabatina. E a Valéria está aqui com a gente, e a Valéria vai agora conversar com a gente sobre dicas, sobre ideias e sobre planejamento aí para que a sua lição da Escola Sabatina seja uma bênção para os seus juvenis. Boa tarde, Valéria. Que Deus esteja com você. Boa tarde, professoras, professores. Realmente, como a Joane disse, o estudo da lição é o foco central. E o Sou Mais lição é um ponto, né, do projeto Sou que ele precisa ser muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado. E como sempre a gente tem apresentado aqui, nós temos, né, com certeza, muitas dicas aqui no auxiliar do professor e, logicamente, o aluno vai ser estimulado a estudar a sua lição. Porém, a lição também deve ser estudada por você, professor, porque muitas informações que estão na lição não estão contidas necessariamente no auxiliar. Então, à medida que você estuda a lição, você sabe aquilo que está, né, aquilo que o juvenil, está mentalizou durante o seu estudo. Então, você pode dar um enfoque especial nas atividades que ele realizou durante a semana e tudo mais, ok? Então, essas duas ferramentas para o momento Sou Mais Lição são imprescindíveis, ok? E, além disso, é muito importante que você trabalhe, né, com os juvenis a questão dos objetivos. Dentro aqui do próprio auxiliar, você vai ter ali, já em cada momento antes da lição, você já vai ter ali os objetivos já pré-definidos para aquela lição. Então, é importante que você já entre, né, focalizado ali naquilo que você quer alcançar, ou seja, naquilo que você quer que o seu juvenil aprenda, né? Então, tanto na questão do que ele vai responder depois do que ele aprendeu e tanto em relação às emoções que vão ser mobilizadas durante a apresentação da lição específica, ok? Bem, além dos objetivos, uma outra proposta que o próprio auxiliar traz são as atividades preparatórias. Elas são também imprescindíveis para o estudo da lição. Por quê? Quando você realiza uma dinâmica, né, geralmente o auxiliar traz duas opções de dinâmicas. Então, quando você realiza uma dessas duas dinâmicas, você automaticamente já está preparando a mente, o entendimento desse juvenil para o estudo da lição. Então, ela não deve ser nunca deixada de lado. Então, elas precisam ser realizadas a cada sábado, ok? Além disso, é muito interessante que você faça uma pesquisa até do assunto, né? O próprio auxiliar também traz ali algumas dicas do Espírito de Profecia ou da própria passagem bíblica, né, que está ali contida naquela lição. Ou ainda, se você tiver a oportunidade, existem vários comentários bíblicos que trazem assim um contexto mais diferenciado daquela lição. Isso é muito importante, essa pesquisa prévia, pelo seguinte: o juvenil ele já passou, lógico,
pelas outras classes anteriores, e muitas vezes são lições muito repetitivas, né? São lições, estudos da Bíblia, histórias bíblicas que ele já ouviu diversas vezes. Então, se você faz uma pesquisa extra, trazendo conteúdos diferentes, né? Quem sabe algumas curiosidades diferentes sobre aquela história, contextualizando ali a época, enfim, os costumes, etc., você traz um a mais ali, aquilo se torna, aquela lição, ela vai se tornar muito mais interessante para o juvenil. Além disso, você pode estar utilizando vários recursos. Você pode estar utilizando recursos visuais. Se você tem um projetor na sala, lógico que nem todas as salas têm, mas se você tiver, você pode estar passando vídeos, né, sobre aquela lição, passando curiosidades sobre aquela lição. Você pode trazer objetos referentes àquela história, né, quem sabe um vaso ou um santuário, enfim, qualquer tipo de objeto que esteja relacionado ali àquele contexto. Você pode utilizar também livros. Muitas vezes tem alguns livros que têm ilustrações muito bonitas, né, que você pode então estar utilizando, principalmente para aqueles juvenis que têm uma aprendizagem mais visual. Então, é bastante interessante, principalmente se você não tem um projetor, né? Esse recurso pode ser substituto, né, dos vídeos. Você pode trazer maquetes, né, como eu falei, até uma maquete do santuário, por exemplo. Você pode trazer músicas que, enquanto você canta, né, você apresenta o contexto da história, você pode trazer músicas que eles cantam junto com você. Então, também é interessante. Gráficos, inclusive nós temos a nossa sugestão de estar com uma lousa. É interessante porque você pode, inclusive, desenhar gráficos, principalmente as profecias, né? Você pode estar ali datando as épocas, etc. Então, também é legal para eles acompanharem o seu raciocínio. Linha do tempo também, né? Tanto os gráficos como linha do tempo. As linhas do tempo, elas são de muita utilidade no processo de aprendizado e até no processo de reflexão, né? De como aconteceu em determinada época, depois em outra, né? Eles acompanham esse raciocínio aí de evolução da história. Então, isso é bastante interessante também. Você também pode, às vezes você não tem um livro, por exemplo, para trazer com ilustrações, mas você pode trazer ilustrações já impressas. Inclusive, até na classe dos primários, a professora Dione trouxe ali uma sugestão, né, professora Dione, de algumas imagens impressas que poderiam ser utilizadas ali na história, da mesma forma para os juvenis também, ok? Cartazes também. Inclusive, esses cartazes, eles podem até ser confeccionados previamente pelos próprios juvenis, com ideias que eles possam trazer, com imagens, com figuras, com escritas, enfim. Eles podem elaborar um cartaz grande, não precisa ser, você pode usar até um papel craft ou uma cartolina simples também. Pode ser um recurso para você, um recurso visual bastante interessante. Você também, às vezes, pode ter até algum adolescente, algum juvenil que gosta muito de desenhos. Então, você pode até pedir para ele ilustrar alguns desenhos, ou até os outros mesmo que não sabem desenhar, eles podem até se divertir juntos ali, fazendo alguns desenhos que façam referência àquela história também, e eles podem trocar ali informações e partilhar o que eles desenharam, como eles desenharam, o que eles estavam querendo dizer, né, que parte da história eles estavam querendo dizer em relação àquele desenho. Então, é bastante legal. Fotos também, às vezes tem algum pai que foi viajar para alguma região, né, quem sabe ali na Terra Santa, por exemplo, ou alguma região que traga algum contexto dentro daquela história, ou eles mesmos, né? Então, ou você, professor, também pode estar trazendo fotos. Então, também é bastante interessante essa parte. Na trimestral que vem, eu vou trazer ideias mais específicas ainda. Essas são algumas sugestões, assim, algumas pinceladinhas aqui que eu dei de ideias, né?
Mas na próxima trimestral eu quero trazer coisas, recursos mais interessantes e ideias e dicas, né, para vocês trabalharem de uma forma bem dinâmica com os juvenis no sábado pela manhã, ok? Vocês podem também fazer debates, né, debater, né, entre eles, né, cada um pode levar uma parte da história, né, daquele sábado e depois eles trazem, né, ali o conteúdo que eles aprenderam, montando então a história numa sequência. Também é uma outra opção. Você pode fazer também encenações, né, com os seus juvenis, e é muito interessante porque essa é uma forma de vivenciar, né, então fica um contexto para aqueles que aprendem mais experienciando, né, o momento. Então essa história vai com certeza ficar muito mais fixada na sua mente. Discussões também, discussões direcionadas. Então, o que você pensa disso? O que você pensa daquilo? Então, vocês podem discutir assuntos, partilhando, inclusive, opiniões deles. Né? O que você acha? Olha, você acha Samuel, né? Ele deveria ter se levantado quando, né, ele ouviu a voz de Deus, sem, né, por que será que ele já não percebeu que era Deus que estava falando? Enfim, lançar perguntas e eles podem estar questionando, né, alguns detalhes em relação à história. A exposição oral também, você pode simplesmente contar a história, né? Só que aí eu vou falar alguns detalhes um pouquinho mais em relação quando você dicas, né, de quando você utiliza só a expressão oral. E ainda a gente pode estar fazendo assim testes escritos, por exemplo, você fez ali contou a história e você pode passar ali algum teste escrito. Nós temos já pronto para vocês, a Luciana vai falar depois, o quiz, né? O quiz é muito bacana, então também é uma forma de aprendizado e de fixação da lição, né? E a gente inclusive tem incentivado muito esse método para vocês durante a passagem da lição. E você pode também, além de você fazer essa pesquisa da história, né, para ampliar ali o contexto, você pode pedir que eles façam essa pesquisa, tá? Então, também é bem bacana. E além de dinâmicas direcionadas, né, que você pode estar pesquisando na internet, que tem muitas opções ali que são bem interessantes, que você pode estar utilizando também. Agora, em relação ao local, a gente tem dado a ideia, né, do espaço Sou Mais. Então, esse local, vocês têm aqui, né, um modelo que a gente tem, né, já lançou desde o início do ano, mas é lógico que você pode adaptar a sua realidade, mas independente daquilo que você conseguir realizar, é muito importante, realizar, né, em termos de objetos na sua sala, é muito importante que esse local seja arejado, que ele seja limpo, né, que ele seja bem organizado. Às vezes, por mais simples e mais humilde que seja a sua salinha, ele precisa ter essas qualidades de organização, né, isso já passa para o próprio juvenil um contexto mais diferenciado e de disposição para aprender aquela lição que você está explanando. Em geral, a gente pede para estar fazendo assim, ou semicírculo, ou como nós estamos aqui, né, um lado a lado, mas que você pode estar observando o seu juvenil, que ele possa ter a oportunidade de interagir com você a qualquer momento da lição. Você também pode, né, utilizar, assim, em termos de local, você pode realizar a sua escola sabatina numa praça. É bem legal, eu tenho já visto assim, algumas experiências de professores, né, que têm dito para a gente que é bem legal você realizar ali a escola sabatina na praça, contar a história ali naquele ambiente, num campo, né, pode incluir até um piquenique no pós-escola sabatina, num parque, enfim. É legal também você sair também, talvez assim, não sempre, obviamente, né, mas de vez em quando sair daquele contexto só ali da igreja. Você também pode
ir em outras escolas sabatinas, em outras igrejas e fazer, né, somar também com outros juvenis, para que eles também tenham essa oportunidade de interação entre eles, ok? Além disso, é muito importante que quando você for falar, né, como eu disse anteriormente, quando você for fazer uma exposição oral, é muito importante que você cuide muito com a sua entonação de voz, com os seus gestos, né, que você jamais fale lendo, né, apresente oralmente só através da leitura. Você precisa memorizar, né, não necessariamente tudo, mas você pode, como eu estou fazendo aqui, né, algumas dicas, mas você interagindo com o seu juvenil, você percebendo a sua face, né, fazendo perguntas, questionando, enfatizando coisas que você acha que é interessante, né? Porque senão vai ficar aquele clima de mornidão, né, de cansaço. Se você está ainda num ambiente que não está tão arejado, aquele sono vai batendo, né, eles já não gostam muito de acordar cedo. Então, você vai ter um contexto de contação de história bem prejudicado, tá bom? E, além disso, a sua vestimenta também, além da sua postura de voz, entonação, etc., a sua vestimenta também é muito importante, ok? Então, muitas vezes, para um juvenil, você está num contexto muito social, assim, muito rígido, isso distancia um pouco deles. Mas, ao mesmo tempo, você também não precisa estar tão despojado a ponto de você não ter ali uma certa reverência, né? E a questão até de tudo, de um contexto de simplicidade, né? Você não precisa estar vestido com tanta ostentação, né? Com tantas marcas, etc. Porque isso às vezes também, né? Pode, o professor tal, às vezes ele se concentra mais na blusa que você está de tal marca, eu ia falar uma marca, mas a gente não, né, vamos evitar, mas olha, o professor está com a blusa de tal, olha, tal. Então, esse cara é bom, tal. Então, ele concentra mais naquilo do que na história em si, tá bom? E até na questão de decência, né, principalmente para as mulheres, tal, sempre ter os cuidados, né, básicos para evitar também que ele foque em aspectos que chame mais atenção no corpo da professora, né, do que na própria história. Isso também é perigoso. Bem, além de tudo, é legal que você explore o talento desses juvenis, ok? Então, muitos têm, assim, às vezes até ânsia de querer partilhar ali o dom da música, né? Quem sabe ali o dom da arte, né? Como eu falei, eles podem até utilizar o quadro para deixar mensagens a cada sábado, referentes àquela lição, ou quem sabe trazer alguma coisa, algum artesanato, alguma coisa que ele confeccionou, mas que está relacionado à lição, etc. Então, tudo isso é muito importante. A participação deles, tanto em termos de pesquisa, quanto confecção de cartazes, quanto na pregação. Às vezes tem juvenis que têm uma oralidade bacana, então você explora isso, ele pode ser um grande pregador, então isso é muito legal, tá bom? Então, a participação deles é fundamental. E eles também podem trazer objetos, etc., né, como eu disse anteriormente. Então, todo esse envolvimento, todo esse calor, esse aconchego, né, o fato deles estarem se sentindo bem ali dentro da escola sabatina, isso tudo favorece um ambiente de aprendizado da lição muito maior, ok? Então, a participação deles é fundamental para o dinamismo desse ensino. Então, essas são algumas dicas, assim, que a gente, né, passou assim de uma forma, como eu disse, um pouquinho mais superficial, são dicas mais técnicas, né? Mas na trimestral que vem, com certeza, eu vou estar trazendo dicas mais práticas para vocês, combinado? E uma coisa só para finalizar, que eu gostaria que vocês se atentassem. Muitas vezes, o seu juvenil, ele não tem a lição, né? Então, isso é um ponto fundamental para o qual você precisa estar atenta. Porque, às vezes,
os pais, eles dependem muito, às vezes não, na 99%, né, eles dependem dos pais para comprar a lição e muitas vezes depende dos pais também para estudar a lição. Então, o seu intercâmbio, né, com os pais, essa garantia de que o seu aluno tem a lição para ser estudada, que ele vai estar no sábado que vem com a lição ali, né, prontinha, estudada, etc., vai depender também do seu relacionamento com o pai, ok? Então estejam atentos a isso também, porque o seu estudo pode ser prejudicado, obviamente, sem isso. Às vezes alguns não têm condições financeiras e muitas vezes a gente acaba, né, pedindo auxílio para comprar, ou às vezes a gente mesmo, enquanto professor, acaba comprando a lição para eles. Então, fica aqui algumas dicas para vocês se atentarem para que tudo dê certo ali no momento do Sou Mais Lição. Um abraço para vocês. Muito obrigada, Valéria. Olha aí quantas dicas legais para o estudo da lição. Você está acostumado que em todas as nossas trimestrais a gente vem aqui falar na classe dos juvenis e a gente traz uma porção de objetos e a gente fala das lições, mas de vez em quando é legal a gente parar para refletir sobre essas questões um pouco mais técnicas, como a Valéria falou, mas que são fundamentais para que dê certo, para que as crianças fiquem animadas, para que eles se motivem. Às vezes a gente chega numa sala e o professor fala: ai, meus juvenis são muito desanimados, mas eles se animam de acordo com o que a gente faz. Se a gente faz uma atividade e a gente fica pensando: ah, e agora, o que eu ia fazer mesmo? Você já perdeu sua classe. Então você tem que estar organizado, você tem que saber o momento certo, você tem que intercalar com músicas, com atividades onde eles vão participar, tudo isso que a Valéria falou, pense aí e coloque em prática. Bom, pessoal, no ano passado, na última trimestral do ano passado, de 2020, a gente lançou aqui na nossa trimestral da Paulista Oeste o projeto Sou Mais em Cristo. Você viu que a gente falou sobre todas as partes do projeto Sou Mais em Cristo, falamos sobre tudo que estava contido no serviço, na oração, na união, na lealdade, que são as palavras do acróstico, né? Sou S-O-U-L. A gente explicou várias coisas para vocês. E alguns professores falaram: gente, quantos projetos, eu não vou conseguir fazer tudo isso, é muita coisa, não vou dar conta de fazer tudo isso. É verdade, por isso que a gente disse que o ideal era que você se planejasse para fazer tudo o que tem aqui no manual que vocês receberam por 3 anos. Então, começa uma parte, outra parte, e durante esse ano de 2021, a gente sugeriu que você começasse trabalhando o Sou Mais Sábado, que a Valéria falou sobre a parte da lição. Dentro do Sou Mais Sábado, tem toda a parte do Sou Mais Criação, né, que é um passeio no sábado à tarde, tem toda a questão da escola sabatina, tá tudo ali no Sou Mais Sábado. E a gente sabe que muitos de vocês, professores, já estão trabalhando. Sábado passado, eu estive na igreja de Ribeirão Preto e eu fui visitar todas as classes da escola sabatina. Eles voltaram há 2 sábados com a escola sabatina com as crianças. E, lógico que com todos os cuidados de distanciamento, higiene, máscara, álcool, eles têm tapetinho na porta das salas, aquele tapetinho que você pisa na água sanitária e depois seca os pés, tá tudo bem organizadinho. E quando eu cheguei na sala dos juvenis, eles estavam bem no momento do quiz, que daqui a pouco a Lu vai falar pra gente. Eu não vou falar muita coisa sobre isso, mas eles estavam bem nesse momento e eles estavam super animados. Tinha 4 juvenis lá e agora eles estão planejando de chamar os outros que ainda não voltaram, aqueles que ainda estão um pouco temerosos, aqueles que estão com preguiça de voltar para a igreja, mas a gente já tinha 4 juvenis lá, no segundo sábado, de volta à sala da escola sabatina. Então eu sei que não só os professores de Ribeirão Preto, mas de várias outras igrejas já estão voltando com as classes presenciais. E a gente sabe também de vários professores que começaram o projeto Sou Mais em Cristo online mesmo. Foram à frente, procuraram se reinventar e começaram o projeto Sou Mais em Cristo, mesmo estando só na telinha, no YouTube ou no Zoom, etc.
Agora, a gente queria fazer uma proposta para você. Então, você que é professor de juvenis, se liga nessa proposta que a gente vai fazer para você. O ano que vem, a gente vai ter coisas muito legais. Daqui a pouco a Lu vai falar, não vou falar a parte dela, já disse que não vou falar, mas daqui a pouco ela vai falar sobre novidades que a gente tem aí para todo o campo da Paulista Oeste. Mas a gente tem uma ideia para você, para nesse quarto trimestre, você já ficar preparado para o que vem em 2022. Então, a primeira dica para você, você que já está aí fazendo o Sou Mais Sábado, trabalhando com eles, ajudando na escola sabatina, os juvenis, participando aí da escola sabatina e tudo mais, você precisa agora, nesse final de ano, fazer uma celebração. Lembra que o Sou Mais Celebração é a festa do final do ano, onde você vai ter a premiação, onde você vai trabalhar com os seus juvenis onde você vai trabalhar com seus juvenis de uma forma alegre, festiva, é uma pipocada, é um filme, é um piquenique. Aproveita que a gente está numa fase boa agora, né, da pandemia, Deus ajude que continue assim. Vai para um lugar aberto com eles, né, um lugar ao ar livre, ou faça mesmo um junta-panelas, alguma coisa, mas leve os pais junto. E aí, o que você vai fazer nessa celebração? Você vai festejar as vitórias de 2021. Então, você pode dar uma lembrancinha. Se você fez concurso durante esse tempo e você pontuou o quiz, que a gente manda toda semana, você pode dar uma lembrancinha para os vencedores ou dar uma lembrancinha para todo mundo. Não precisa ser nada caro, né? Pode ser até um bolinho embrulhado. Eles vão gostar do mesmo jeito, né? Faz alguma coisa especial para eles, mas leve os pais junto. E em algum momento ali você apresenta para os pais como vai ser o projeto de 2022. Na última trimestral que a gente vai ter em dezembro, a gente vai falar para vocês mais dicas sobre isso. Mas, nesse momento, se planeje para fazer a sua celebração. Lá no mês de dezembro, por aí, antes de sair todo mundo para as festas de Natal e Ano Novo, faça a celebração. Leva os pais junto, apresenta o projeto e fala que você precisa muito da ajuda deles. Tenho certeza que os pais, quando a gente faz alguma coisa pelas crianças e os pais entendem que a gente está fazendo por amor aos filhos deles, todos os pais ajudam. Eu sei porque eu sou mãe também, já fiquei até de madrugada fazendo bolo, fazendo lanche para o meu filho levar para a festinha com os amigos da igreja, porque a gente gosta de quem faz pelos nossos filhos. Então, envolva seus pais aí. Então, primeira coisa, se planeje para em dezembro esquentar os motores aí com essa celebração. Outra coisa que a gente já gostaria que vocês começassem a trabalhar com seu espaço Sou Mais. A Valéria falou aqui, importante que a gente tenha um espaço agradável, um espaço gostoso, um espaço com a cara do juvenil. A gente não vai colocar bichinho de pelúcia, florzinha, nhenhenhen, porque isso aí é dos menorzinhos. Sou Mais tem que ser um espaço mais despojado. Então aqui você está vendo que a gente está num espaço diferente aqui. Vou pedir para o Alfeu colocar até na câmera aberta para vocês verem tudo. A gente tem um espaço diferente aqui, a gente fez banco de pallet, a gente fez banquinho com latão de tinta. Olha aqui, ó, esse aqui é com latão de tinta quadrado, esse com latão de tinta plástico, a gente pintou por cima. Aquele que está lá do outro lado é com latão de tinta de metal. A gente tem esse que a Lu está sentada, é a metade de é barril que chama isso? De um tambor. A Valéria está sentada num banco que foi feito com um tambor também. Então, aqui a gente tem várias ideias de mobiliário. Mas antes de eu falar mais um pouco sobre mobiliário, eu quero falar de coisas que você precisa ter na sua sala que são essenciais e não são coisas caras. Você pode entrar em contato aí com o pessoal da sua igreja, ver como que vocês vão fazer, mas é importante que você tenha algumas coisas. Por exemplo, pranchetas. Eles não vão responder o quiz, eles não vão ter várias atividades que eles vão precisar escrever. Às vezes a Bíblia é pequenininha, não cabe em cima, então tem aí pranchetas na sua classe. Não precisa ser prancheta cara, às vezes a gente consegue prancheta baratinha, mas é legal que você tenha pranchetas para o número de alunos que você tem. Canetas,
cola, tesoura, lápis de cor, canetinha, marca-texto, folha de sulfite. Isso são materiais que a gente usa muito com os juvenis. O auxiliar vira e mexe, dá uma sugestão para recortar, para colar, para montar alguma coisa. Então, tenha esses materiais aí na sua sala. Coloca ali numa caixinha, deixa em algum lugar fechadinho, ou se você tem uma sala que às vezes é compartilhada em outro momento, né? A gente tem várias igrejas que funcionam no ambiente da escola, no auditório da escola, e às vezes aquela sala é usada pelos alunos, né, durante a semana. Então, tenha uma forma de os alunos não usarem o seu material e você ficar sempre o próximo sábado. Com relação ao espaço, já falei aqui do nosso mobiliário, estou trazendo mais algumas dicas para você aí, umas fotos com mais dicas. É lógico, se você entrar na internet, você vai ter milhares de dicas, né? É só ter a boa vontade para fazer. A gente tem aí um sofazinho feito com bloco, você pode chegar numa construção, às vezes ter restos, né? Restos de construção são muito úteis para a gente dar uma remodelada nele aí e fazer um material. Esse aqui é uma outra sugestão, é um banco feito com pneu pintado, e aí em cima foi colocado um tampo ali, né, no banco, para ele ficar firminho para poder sentar. Aqui uma ideia de prateleiras que não ocupam espaços, que são pedaços de pallets cortados, né? Você pode invernizar, ou você pode deixar cru mesmo, do jeito que está a madeira, dar uma lixadinha só para não machucar ninguém ali. E você pode colocar os materiais que você usa na sua sala. A famosa estante de caixote de feira, né? Que você pode usar tanto virada, do jeito que ela está aparecendo aí para vocês, ou virada ao contrário, no caso que você queira que fique alguma coisa mais escondida, que você não queira que fique à mostra ali, você pode virar também para a parede e ela fica como se fosse ali uma prateleira. Com relação à decoração da sala, além de mobiliário, né? Uma coisa que os juvenis gostam bastante é de se verem, né? Nós estamos na era do pessoal que gosta de selfie, né? Então, eles gostam de se ver. Então, você pode trabalhar muitas coisas com fotos. Você vê que quando a gente faz os incentivos, a gente usa muita coisa com fotos para eles. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de murais de fotos. Ó, esse aí feito com prendedor. Esse outro já é um pouquinho mais caro, porque você tem que comprar o mural ali feito de metal, né? Esse já é feito de pallet, mas é divertido, é legal. Eles podem chegar a colocar as fotos. Esses murais, eles podem ser usados para momentos da oferta, para o momento da oração. Eles podem ser usados para N momentos. Olha esse que simples, é um galho de árvore com as fitas ali, com as fotos. Esse aqui é bem cara de quarto trimestre, né? Porque tem as luzinhas ali de Natal e você pode colocar ali as fotos deles. Esse feito com cabide também não é uma coisa cara. Olha esse com tampinha de garrafa. Que legal, né? Você pode forrar ali até com o próprio jornal mesmo, e daí coloca as tampinhas de garrafas com as fotos dentro. É uma forma de você decorar a sua sala de forma divertida. Móveis diversificados que você pode colocar num cantinho, enfeitando ali. Para colocar os materiais que você tem dentro, faça reciclagem com vidros. Aí eu trouxe uma sugestão, né, de reciclagem. Você tem com latinhas, com vidros, essa aí latinhas presas em uma placa de madeira, aqui um enfeitinho, né, para deixar com uma carinha. A gente tem aqui também umas plantinhas aqui no nosso cenário, que você pode ter ali. Se você gosta de planta, você pode ter natural. Se você já tem preguiça de ficar molhando e cuidando da plantinha, pega uma artificial, né, mas deixa ali bonitinho, enfeitadinho. Olha, esse aqui é feito com garrafa PET pintada. Eles mesmos podem pintar. Cada um pode fazer o seu vaso ali e enfeitar a sala. Recursos financeiros. Onde que você vai conseguir os recursos financeiros para fazer isso? Bom, todas as igrejas, a sua comissão reunida, estrutura o orçamento para a igreja. Dentro do orçamento da igreja, existe verba destinada para todos os departamentos. E um dos departamentos é o departamento do Ministério da Criança. Em algumas situações, e principalmente agora na pandemia, que a situação financeira ficou difícil para todo mundo, em algumas situações a verba para o Ministério da Criança é suficiente para comprar tudo que é necessário para todas as classes. Em outras situações, que é a grande maioria,
essa verba não é suficiente para comprar o material para todo mundo. Então, você pode pedir para os pais te ajudarem, né? Então, assim, por exemplo, você vai fazer um banquinho de latão. Quem está fazendo construção, quem mora perto de alguém que está construindo, pode pedir um latão? Pai, você pode me dar uma lata de tinta? O outro, você pode me dar uma almofada? Você pode me dar 2 caixas de lápis de cor? Se você pedir um pouquinho para cada um ali, você pode conseguir as coisas. Às vezes a doação do objeto e às vezes a doação financeira e você compra o objeto. E essas doações podem ser de várias formas diferentes. Há um tempo atrás eu fui num chá do Ministério da Mulher e a irmã que estava organizando o chá, ela deu 70 brindes no chá. E ela não gastou 1 centavo. Sabe o que ela fez? Ela foi nas lojas da cidade e ela chegava e falava, estou fazendo um projeto para mulheres, não sei o que, você pode me ajudar? Ela ganhou blusa, ela ganhou cachepô, ela ganhou tupperware, ganhou um monte de coisa. Então, às vezes a gente precisa se desprender um pouco, né? Ficar esperando que as coisas caem do céu não cai para ninguém, em lugar nenhum. Não cai na escola sabatina, não cai em casa, não cai em lugar nenhum. Então vai lá, dá um jeito e pede, e você pode montar a sua sala com recursos de doações dos pais e aí também do caixa da sua igreja. E mão de obra? Quem é que vai fazer tudo isso? Bom, se você tem dinheiro para gastar, se você tem aí um pai abonado, né, que pode pagar tudo para você, ou se o caixa da sua igreja está transbordando aí, você pode pegar uma mão de obra especializada, né? Vai lá, paga, olha, eu quero que você faça uma sala linda para mim, oh, maravilha, que sonho, né? Mas a maioria não é assim. Então, quem é essa mão de obra? Os professores, os pais, os juvenis e membros da igreja. De repente, aí na sua igreja você tem um irmão que é marceneiro, que pode te dar uma força, né? Você tem um irmão que é pedreiro, outro que é pintor, um pinta, outro faz uma decoração, você tem uma mãe que trabalha aí com decoração, com reciclagem, uma porção de coisas e vai te ajudar. E você vai fazer uma sala linda. Então, esse ano, lembrando, vamos fazer a celebração, tá? Para a gente já esquentar os motores, colocar os pais e vamos trabalhar com o nosso espaço, para deixar esse espaço bonito e começar 2022 assim, bombando, como a gente fala, né? Começar 2022 com uma sala bem bonita. Lembre-se, tudo que você for fazer, envolva seus juvenis. Coloque para pintar, coloque para lixar, coloque para fazer. Eles vão dar muito mais valor. E além de dar mais valor porque eles fizeram, eles vão se sentir parte. Juvenil precisa se sentir parte para gostar de estar onde ele está. Então, faça com que ele se sinta parte, ajudando em todo esse processo. E os pais também. E eu falei que a gente tem novidade aí para o ano que vem. Então, agora, vou chamar a Lu aqui, que já está aqui do lado, que a gente está falando dela, a Valéria e eu, faz um tempão, e vocês estão aí, mas o que essa Luciana vai falar? Então, Lu, qual que é a novidade aí dos desafios e do quiz? Nossa, vocês viram que eu fiquei com a parte mais gostosa? Só da festa, né? Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos começar assim. Vocês viram lá nos incentivos que você tem uma sugestão de porta, você tem sugestão de presença, você tem sugestão de oferta, coisas para cada momento, né, da sua escola sabatina, do Som Mais Sábado. Mas a gente não deu nenhuma sugestão para incentivo de lição, né? Então, o incentivo de lição, quem está no grupo, ou nos grupos, porque a gente passa para todos os grupos, vocês já estão recebendo toda sexta-feira. Não tem novidade, tá? É esse aqui, ó. É o quiz. O quiz é um concurso. Ele tem perguntas e a gente escolhe. Existem 2 tipos, mas a gente escolhe até esse. Tem o caça-palavras e tal, porque é diferente, eles gostam. Mas tem perguntas relacionadas à lição que ele estudou durante aquela semana. Durante este ano, a gente está passando todas as sextas-feiras e aí, como sugestão para você fazer com eles. Então, de repente, agora, como a Johnny falou, de esquentar os motores, vamos esquentar os motores para o ano que vem. Por quê? O ano que vem, a gente vai começar a mandar, a gente vai
fechar bem direitinho esse assunto e no próximo trimestre a gente vai dar assim direitinho exatamente como vai funcionar a premiação e tudo. Mas aqui da associação nós vamos mandar para vocês de uma forma diferente o quiz. E ela vai começar a valer como os adolescentes já têm. Os adolescentes têm um quiz que tem uma premiação. Desde o ano passado eles já recebem uma premiação em dinheiro. Eu não sei ainda qual vai ser a nossa premiação. Mas a gente vai ter uma premiação bem legal. E aí todas os espaços Soul da Associação Paulista Oeste vão participar desse, e vão somar, vai ter uma pontuação, e aí no final do ano a gente vai ter uma comemoração e tal com quem vai receber o prêmio. O espaço, não o adolescente, o juvenil, ok? Então, aproveitem agora esse último trimestre, esses últimos 3 meses, para fazer um aquecimento mesmo. Vamos lá, quem não começou ainda a fazer o quiz, comece a partir do primeiro sábado, agora de outubro, né? Esquematize agora nesse mês de setembro, e em outubro comece, faça uma pontuação, de repente na celebração, você já pode pontuar e sortear, ou se não, premiar aquele que somou mais pontos e tal, para eles já irem se acostumando com o quiz, tá? Além de ser um incentivo, é muito mais conhecimento para eles, né? Então, combinado? Toda sexta a gente manda. Então, a partir de agora, faça todos os sábados o quiz com eles, para que no ano que vem eles já estejam treinados, para que realmente valha, né, uma pontuação daí para a associação toda, e daí vamos ver qual é o espaço que vai conseguir uma pontuação maior. O microfone está aberto aí, Alfeu? Tá funcionando aí? Beleza. Uma coisa que você falou bem importante do grupo. Sim. Essa é uma coisa muito importante. Se tem algum professor que ainda não está no nosso Exatamente. grupo do Sou Mais, precisa entrar no grupo, porque por lá que as coisas vão funcionar, por lá que a gente vai mandar todas as coisas. Até a gente pensou que o quiz do ano que vem, o que vai ser valendo realmente, nós vamos passar só no grupo do Sou. Só no né? grupo do Sou, nem vai no grupo de coordenadores. Então, tem que estar no grupo do Sou. Se você ainda não está, manda o seu contato lá para a gente no telefone 017 99 623 8257. 996238257, DDD 17. Manda lá um contato, que daí a Lu já manda para você o link para você entrar no grupo, porque senão você vai perder aí esse monte de movimento que vai acontecer. E se você é coordenador, e vá lá e pergunta para o seu professor lá dos juvenis, escuta, você está lá no grupo do Sou, né? E se não tiver, manda para a gente, e que a gente manda o link ou alguma coisa assim, ok? É importante que você esteja no grupo, porque é uma maneira da gente se comunicar. Aliás, é a única, né, que a gente consegue se comunicar. Agora, então, em relação ao quiz, comece com isso agora, né? Outubro, novembro, dezembro, para eles se adaptarem e tal, para janeiro começar a pontuação mesmo, ok? Agora, quanto ao desafio, que aí já não faz parte mais do Sou Mais Sábado, ok? O desafio, a gente começou até esse ano, a gente mandou né? Só que com esse esquema de pandemia, fecha coisa, né? Aí a gente resolveu, falando, não, vamos deixar quietinho, vamos deixar o pessoal se adaptar melhor e tal. Então, a gente não mandou mais. Mas a ideia é o seguinte, a partir do ano que vem também, todos os meses, a gente vai mandar um desafio. Então, nós vamos mandar pelo grupo do Sou Mais um desafio para o seu espaço Sou participar. Então, vocês vão ter um mês para fazê-lo, ou a gente vai dar a data, dependendo do tipo de desafio, a gente dá a data para vocês entregarem. E aí a entrega vai ser por meio de fotos, né? Pelo grupo ou pelo Instagram, alguma coisa assim, a gente vai combinar bem direitinho isso. E isso também vai servir de pontuação. E a gente quer fazer uma celebração depois com todo mundo, para premiar exatamente todas essas coisas, o desafio e tudo mais. Mas, como a gente está falando de esquentar os motores, vamos começar agora? Porque assim, ó, não adianta o ano que vem, primeiro desafio, aí ninguém sabe nada, fica aquela coisa, todo mundo perdido. Então, vamos fazer o seguinte.
Também agora, no final, no quarto trimestre, faça você, professor, o seu desafio para a sua classe. Então, veja lá, de repente, quais as necessidades que o seu juvenis, ou um deles, ou alguém na sua igreja, alguma coisa assim, tem alguém que mora na rua, ali perto da igreja, por exemplo. Está passando, todo mundo passa perto, tal. Dá uma olhadinha e tal, combina com eles de um dia levar um alimento quentinho, ou uma peça de roupa, alguma coisa assim. A minha sugestão, e a gente estava conversando sobre isso, assim, o mês de outubro é o mês que tem o Dia das Crianças, né? Por que não sugerir para a sua classe, para eles já estão assim, pré-adolescentes, eles já não estão querendo brincar mais, mas se a mãe não é daquelas que fazem aquelas faxinas gerais, geralmente eles têm algum brinquedo. Então, de repente, eles olhem lá e vejam um brinquedo que eles podem doar. Claro que você já deixa assim, já faça a educação, tipo assim, você não vai doar uma coisa quebrada, uma coisa toda, né? Então, para eles trazerem um brinquedo, e você pode, junto com eles, escolher alguém, escolher uma família carente, até da igreja, para ir levar esses brinquedos lá, ok? Então, pense em alguma coisa diferente, de repente, não precisa ser brinquedo, pode ser outra coisa. Em novembro, nós temos, no finalzinho, no iniciozinho do mês, a gente tem o Dia de Finados, né? Mas no final do mês de outubro, a gente tem o Impacto Esperança, que esse ano vai ser agora em outubro. Então, por que não pegar os juvenis e falar para eles assim, ó, guardem um livro do sábado anterior, guardem um livro, e de repente você, que conhece alguém, que perdeu alguém durante este ano, infelizmente esse ano, ou o ano passado, infelizmente, muita gente conhece pessoas que perdeu alguém. Infelizmente. Então, de repente, vocês juntem, podem fazer um cartão, alguma coisa, mostrando esperança para aquela pessoa. E leve o livro, que é o livro desse ano, também tem uma temática de esperança para os corações, né, quebrantados e tal. Então, vá e junto com eles, ou tipo, cada um no sábado vocês podem fazer o cartão, e aí cada um vai pensar em alguém e vai levar. Então, esse seria o seu desafio. Dezembro, a gente tem o Natal, e a igreja tem o projeto Mutirão de Natal. De repente, veja lá se a sua igreja trabalha com mutirão de Natal, veja com o coordenador o que precisa, né? Ou, se não tem, eleja alguma coisa. Vamos fazer um kitzinho higiene, por exemplo, para alguém necessitado que a gente conheça. Então, você mesmo pode fazer o desafio. O importante é vocês fazerem alguma coisa e começarem a juntar todo mundo, e principalmente, como a Johnny falou, agora na volta e tal, né? Tem muitos juvenis e adolescentes que não querem. Aliás, eu recebi um recado esses dias de uma mãe que a filha de 8 anos não quer ir para a igreja. É uma criança ainda, né? Então, você imagina juvenis, pré-adolescentes e adolescentes, é uma luta muito grande, é muita oração que a gente precisa fazer. E então a gente precisa fazer coisas legais na igreja para trazer eles de volta, para fazer com que eles queiram vir para a igreja e se sintam motivados, se sintam úteis, né? Então isso vai fazer a diferença, ok? Para que a gente consiga fazer a classe do Som Mais ser muito eficiente, ser legal, e façam com que eles venham para mais perto de Jesus. Que você possa, durante esse trimestre, ter tido aqui boas ideias, ter sido estimulado para fazer um espaço legal, né? Peça ajuda dos pais, peça ajuda dos seus juvenis, e tente fazer o máximo possível para que a gente possa trazer esses juvenis para a igreja, né? E mais importante ainda, não só para a igreja, trazer para Jesus, né? Porque essa é uma fase que eles estão assim decidindo por Jesus. É a fase que eles estão se batizando e se solidificando realmente quanto às escolhas que eles estão fazendo na vida. Então, que a gente, como professor, seja parte dessas escolhas, né? Que a gente possa influenciar para o lado positivo da vida, para o lado de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima trimestral.